todo mundo se abraçar, sorrir e o mal está desfeito magicamente. Não é assim que funciona para as leis divinas. Então, isso é muito importante também. Até porque, como a gente se criou num movimento espírita, que é justamente baseado em romances, né? Aquela coisa romanceada, que no final todo mundo se abraça, todo mundo fala no amor, e aí, ao falar do amor, nota, isso é ingenuidade pensar. Porque mesmo que, vou dar um exemplo aqui, mesmo que as pessoas que eu fiz mal me perdoem, eu tenho que reparar o mal que eu fiz. A diferença é que quando as pessoas me perdoam, elas não retribuem com o mal. Então, elas não passam também a adquirir débitos expiatórios. Mas só porque ela me perdoou não significa que eu não tenha que reparar. Nota, a gente tem essa noção aí, a gente sabe aí, movimento espírita, Brasil e mundo afora, que às vezes as pessoas têm essa ingenuidade. A gente lê lá no livro, né? Nos romances que as pessoas se abraçaram. O próprio filme, né? O próprio filme do Nosso Lar 2 lá, a gente vê, quem assistiu viu no final, né? Aí ele passou anos fazendo atrocidades, mas aí no final ele se arrependeu, foi parar no céu, que é o nosso lar, todo mundo recebeu ele com um sorriso, com um abraço. Então, olha, é maravilhoso, porque se a gente for analisar do ponto de vista espírita, verdadeiro mesmo, qual que é o lado positivo? É que aquelas pessoas perdoaram ele, o Otávio, né? O personagem. Então, ou seja, vai ser mais fácil para ele ter o apoio das próprias pessoas ali que ele fez mal, mas ele vai ter que reparar. Não é que tá tudo bonito e agora vão ficar no céu em volta de um lado tocando harpa. Nota, a noção que eu disse, é confundir bondade anulando a justiça. Mas não é assim quando a gente raciocina seriamente, senão seria um absurdo, né? Imagina qualquer serial killer aí, se as vítimas no mundo espiritual, ou os pais das vítimas que ficam aqui, perdoassem. Aí a pessoa não teria mais que reparar. Imagina? Seria uma injustiça, né? A pessoa tem que reparar. Exatamente, é aqueles três passos, né? Arrependimento, expiação e reparação. Está lá no Código Penal da Vida Futura, né? Não basta só arrependimento, né? Porque o arrependimento real leva a ações. Não basta só expiar, sofrer as consequências, você tem que reparar, restituir, né? É como na lei, até se você rouba sei lá, o telefone da pessoa, você precisa devolver. Então, é preciso ter a reparação, restituição, né? Então, são esses três passos, né? Fazer o bem contrário ao mal que você fez. Enfim, acho que a gente pode ler mais o 14 e o 15. Você lê, Michel? Eu leio aqui, é que hoje eu tô num computador diferente, eu demoro para achar o microfone aqui. Vamos lá. 14. Quando uma existência foi mal empregada, não tem proveito para o espírito que deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas em razão de sua negligência e de sua má vontade. É assim que na vida podemos ser obrigados a fazer no dia seguinte o que não fizemos no anterior. Vou ler a 15 também, que é bem curtinha, né? A vida espiritual é a vida normal do espírito, ela é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não é senão um instante na eternidade. Então, olha que interessante essas pequenas frases que Kardec coloca, né? Aqui está justamente ali no 14 o que a gente estava comentando, né? Imagina, essas analogias que Kardec faz são muito boas porque simplifica muito, né? Para a gente entender a lógica da coisa. É muito parecido com pegando como analogia, é claro, né? Com a nossa vida cotidiana. Hoje eu tenho que fazer uma tarefa. Amanhã eu tenho que fazer uma nova tarefa. É óbvio que se eu não fizer a de hoje, amanhã vai ser pior porque vão acumular duas tarefas. Então,
quanto melhor eu for resolvendo o que eu tenho para resolver no momento presente, não deixando para depois, vai ser muito mais fácil. Qual que é o nosso problema? É que a gente deixa acumular, né? Aí, quando acumula, olha nosso mundo hoje, né? Basta que a gente olhe a sociedade hoje. A gente tem um acúmulo de problemas. E que tudo leva a gente observa que continua, o ser humano continua em níveis gerais, né? Acumulando problemas. E a gente chega no estado de coisa que a gente, de sociedade que a gente chegou, porque a gente acumula. Assim é também na nossa vida em família. A gente vai acumulando. Eu falei isso, né, no estudo passado sobre a questão do tempo, que os espíritas, nós que estudamos o espiritismo, a gente devia pensar muito bem sobre como que a gente emprega o nosso tempo, né? Porque a gente já sabe que a vida vai continuar. E a gente já sabe que a gente depende da gente, a gente vai responder pelo que a gente fez. Então não tem mais aquela coisa de eu ficar esperando a sociedade, né? Porque no ponto de vista materialista, se eu me tornar virtuoso, se eu buscar conhecimento, pouca diferença vai fazer, porque daqui a pouco a sociedade entra em guerra, um país, um grupo de pessoas escraviza ou tortura a outra, ou o próprio ser humano se destrói. Então, nota que eu agir diferente da maioria do ponto de vista materialista não causa muito efeito. Agora, do ponto de vista espírita, tem toda a diferença. Porque eu não preciso esperar ou eu não preciso repetir o comportamento da maioria da sociedade. Não é porque a sociedade inteira está fazendo, está falando, está apoiando, que eu, como espírita, tenho que imitar. Porque eu sei que eu vou responder por mim. Materialmente, eu posso responder, eu posso sofrer as consequências, mesmo escolhendo bem, eu posso, do ponto de vista material, sofrer as consequências do que as autoridades escolheram, do que outro que tem mais força, que tem uma arma escolheu. Eu não tenho como fugir disso, porque eu estou preso num corpo. Mas espiritualmente, eu vou responder pelo que eu escolho. Então, eu não preciso esperar. Eu não preciso esperar. Então, o exemplo aqui, né? Eu tenho um dia em que a gente costuma dizer hoje em dia que não rendeu, né? A gente tem dias que não rende, que a gente está mais preguiçoso, a gente está mais com menos esforço. Tem dias que não rende. Aí, no outro dia, a gente tem que começar de novo. Então, a lógica é a mesma na evolução do espírito, né? Só que a gente não precisa esperar desencarnar, depois sofrer as consequências no mundo espiritual, reencarnar daí mudar, escolher outras provas. Qual é a proposta do espiritismo? É encurtar o processo. A gente não precisa fazer todo o processo. A gente pode já nessa existência mudar o rumo. Então, quem está nos ouvindo aí, cada um tem os seus problemas, a sua vida, mas veja, tem uma hora que a gente vai ter que botar tudo na nossa frente e dizer assim, ou eu mudo de rumo, ou vai estar sempre a mesma coisa. Eu brinco sempre, todo mundo tem aquele parente, né? Que faz 30 anos que tem o mesmo problema. Todo mundo tem alguém na família que é assim, né? O fulano se reúne a família final de ano, faz 30 anos que o fulano tem o mesmo problema, a mesma queixa. Mas faz 30 anos. Faz 20 anos. Mas aí a gente vai ver quando a gente começa a aprofundar a conversa, né? Aí, todo mundo deve passar por isso, daí a gente aconselha a pessoa, né? A gente tenta aconselhar a pessoa, daí a gente vai vendo que, na verdade, ela não quer mudar a atitude. Para tudo ela tem uma desculpa. Não, mas é que... Aí a gente começa a ver, poxa, faz 20 anos que a pessoa se queixa e tudo que eu dei de ideia para ela, nenhuma ela quer fazer. Ela quer continuar fazendo a mesma coisa para ter os mesmos resultados, para ela ter o mesmo queixo. Então, nota, esse é o problema. É claro que a gente vai ter dias porque é um mundo material, né? De imprevistos. Imprevistos a gente vai ter vários. Agora, o problema é aquilo que não é imprevisto, que é um acúmulo das nossas escolhas, né?
das escolhas que a gente faz. Por isso que eu digo, já para concluir essa minha fala sobre o 14, é muito sábio lá no Evangelho segundo o Espiritismo